Vamos lá então, quase acabando a lei de improbidade, aguenta aí, falta aí poucos artigos. A parte processual da lei de improbidade, ela cresceu demais, porque antigamente a lei de improbidade tinha algumas regrinhas ali sobre processo judicial e jogava lá para o Código de Processo Civil. Agora, praticamente, a lei de improbidade traz um sistema processual próprio para a ação de improbidade. Então, isso certamente o examinador vai querer explorar no concurso público. A gente vai falar agora da indisponibilidade dos bens, que é uma forma de você, em tese, bloquear os bens do acusado. Na indisponibilidade, o acusado fica com os bens, mas ele não pode se desfazer dos seus bens, não pode vender, não pode doar, não pode fazer permuta, né? Porque ele responde com o seu patrimônio pelo dano causado. Então, pode acontecer que o Ministério Público, né, de forma antecipada, né, antes de entrar com a ação de improbidade, né, ou então no curso da ação de improbidade, peça a indisponibilidade dos bens. E aí o juiz vai fazer, então, essa decretação da indisponibilidade. Cuidado que quem decreta não é o Ministério Público, ele entra com o pedido. Quem faz a decretação é o juiz, é um ato judicial, tá bem? Então, como é que fica a questão da indisponibilidade? Requisitos. Ele vai seguir regras do CPC e também regras previstas especialmente na lei de improbidade administrativa. Vai ter que seguir atender essas condições para que o juiz defira o requerimento. A lei de improbidade exige que tenha demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Então, se ele tiver, por exemplo, aí, dilapidando seu patrimônio, é um caso, né? Risco de resultado útil do processo. Porque uma das consequências para a ação de improbidade é ressarcimento erário. Se ele está dilapidando o seu patrimônio, isso vai ocasionar risco ao resultado útil do processo, fundamento para que o juiz decrete, então, a indisponibilidade. Tá bem? Outra questão aqui, ó. Regra. Antes de decretar a indisponibilidade, tem que haver a oitiva do réu, né? O réu tem que ser intimado para se manifestar, mas diante do caso concreto, ela pode ser dispensada pelo juiz e o juiz decretar independentemente de oitiva prévia do acusado. Tá bem? Esse é o ponto que vai cobrar no seu concurso. Atenção aqui, ó. Atenção. Olha aqui, pessoal. Abrangência. Abrangência. Segundo a lei de improbidade, abrangência vai recair sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário. Veja aí a palavra exclusivamente. Você acha que foi à toa que eles colocaram isso? Foi à toa? Claro que não, tolinhos. Ô alecrim dourado. Pessoal, lá no Legislativo, ninguém faz nada sem querer, né? Ninguém faz nada à toa, ao acaso, né? Lá o mais bobo lá rouba a sua cueca sem tirar a sua calça, sabia? Quando vê, perdeu. Então, pessoal, exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário. Então, neste caso aqui, pessoal, o que acontece? Por que colocaram exclusivamente? Porque não pode abranger o valor de eventual multa a ser aplicada. Olha aqui na tela. Não abrange pagamento de multas. Porque na jurisprudência do STJ, ele admitia que a decretação da indisponibilidade, o juiz já podia, em tese, reservar parte, né, dessa decretação para garantir a multa que ele ia fixar no final. Só que agora a lei fala expressamente que não pode. A indisponibilidade vai abranger exclusivamente o integral ressarcimento ao erário e não pode abranger a indisponibilidade para alcançar eventual multa aplicada. Guarda isso aí, vai cair na prova, tá bem? Bens, né? A lei vai trazer uma lista de bens que pode recair a indisponibilidade, vai trazer bem móvel, imóvel, semovente, uma série de bens, e a lei fala que só em último caso, é que vai abranger contas bancárias. Conta bancária vai ser decretada a indisponibilidade só em último caso, tendo em vista ali a subsistência do acusado, tá? E aí agora, questãozinha de prova, fala o seguinte, que é vedado decretar a indisponibilidade
da quantia de até 40 salários mínimos depositados onde? Caderneta de poupança, só nela? Não. Também em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Então essa quantia de até quanto? Repete aí. 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança, aplicação financeira ou em conta corrente, não pode haver a decretação da indisponibilidade desse bem móvel, que é o valor depositado nessas contas, tá bem? E ainda é vedado decretar a indisponibilidade do bem de família do réu. Bem de família, não pode haver a indisponibilidade, salvo se comprovado que o imóvel, que é bem de família, é fruto de vantagem patrimonial indevida. Tá? Então o bem de família também goza de uma proteção de não poder, como regra geral, ser decretada a indisponibilidade. Fechou? E da decisão que deferir ou indeferir a indisponibilidade, caberá agravo de instrumento. E aí, deferiu, o acusado pode recorrer, indeferiu, o MP vai ter o interesse de recorrer com agravo de instrumento. Tá bem? Então, mais uma vez, dá o print na tela, bota no seu material de revisão e constantemente revise, que isso vai cair bastante em concurso público. Fechou? Temos mais, antes de fechar esse bloco, vamos falar aqui do acordo em ação de improbidade. O tema aí, que é um tema que já teve várias reviravoltas ao longo dos anos, e agora realmente o tema ficou fechado. Por quê? O artigo 17 da Lei de Improbidade, ele falava expressamente: na ação de improbidade é vedado o acordo, transação e a conciliação. Tanto o acordo, tanto a transação quanto a conciliação são instrumentos lá do processo civil para você não iniciar um processo mediante acordo ou conciliação, ou transação, que acontece durante o trâmite processual, em que as partes, né, fazem concessões mútuas e o juiz encerra o processo com resolução do mérito. Então, no processo civil comum, tem acordo, tem transação e tem conciliação. Na origem da Lei de Improbidade, o artigo 17 vedava expressamente: olha, não pode haver acordo, nem transação, nem conciliação. Era vedado. Em 2015, a Lei de Improbidade foi alterada por uma MP que simplesmente tinha revogado o artigo 17. Passou-se então a admitir, já que houve a revogação, do acordo, transação e conciliação em ação de improbidade. Só que essa medida provisória não houve a sua conversão em lei. Não houve a conversão em lei, voltou à redação do artigo 17, dizendo: é vedado acordo, transação e conciliação nas ações de improbidade. Estamos juntos aqui no raciocínio? Cola aqui, cola aqui. Quando foi Niki, vem 2019, final do ano, vem a reforma do Código de Processo Penal. E aí, alteraram expressamente a Lei de Improbidade para falar: é admitido o acordo, e teve um nome diferente, é admitido o acordo de não persecução cível nas ações de improbidade. Trouxe expressamente essa possibilidade: acordo de não persecução cível nas ações de improbidade. E trouxe, inclusive, a regulamentação. Pode haver o acordo de não persecução cível nos termos da lei. E a Lei de Improbidade já trazia como que o acordo ia ser feito. Só que a parte que regulamentava como o acordo ia ser feito foi o quê? Foi vetado pelo presidente. Qual foi a fundamentação para o veto? Um dos pontos foi que a lei só trouxe legitimidade para o acordo ser feito pelo Ministério Público, sendo que à época podia fazer o acordo, não podia entrar com a ação não só o Ministério Público como a pessoa jurídica interessada. Os dois eram legitimados, mas na hora de fazer o acordo só daria legitimidade ao MP. Aí houve o veto. Então, a Lei de Improbidade antes admitiu o acordo de não persecução cível, mas sem regulamentação. Mesmo não havendo regulamentação na lei, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele tinha a sua resolução, salvo engano, 179, que já admitia o MP fazer acordo de não persecução cível. Já havia essa possibilidade, mesmo sem regulamentação legal. Então, já havia formulação de acordos antes da alteração da lei, já havia formulação de acordos pelo Ministério Público diante da resolução
do Conselho Nacional do Ministério Público, tá bem? Inclusive, né, havia discussão até quando podia ser o acordo, e o STJ admitiu o acordo em fase recursal. Em fase recursal. Quando foi julgar embargos de declaração de recurso especial, o MP fez acordo com o acusado e aí ele apresentou, olha, STJ, eu fiz o acordo com o MP aqui, vamos arquivar o processo? E o STJ admitiu, homologou o acordo em fase recursal, certo? Vem então a Lei 14.230 de 2021 e traz agora a regulamentação do acordo, tá bem? Como é que ficou então na lei? Vem para a tela aqui comigo, olha só, como é que ficou? Legitimidade para o acordo, somente quem tem é o Ministério Público. Pois lembrando, agora sim, só ele tem legitimidade para entrar com a ação, só ele vai ter legitimidade para também entrar com o acordo, beleza? Resultados, o que tem que decorrer de acordo com a lei do acordo? Integrar o ressarcimento do dano causado, o integrar o ressarcimento, certo? Reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, certo? Essa consequência, tem que ter essas duas consequências. Procedimento, faz a oitiva do ente federativo, né? Então aqui, mais uma vez, apesar do ente lesado não ser legitimado para entrar com a ação de improbidade, em mais um momento aqui dessa ação de improbidade, ele tem que ser ouvido. Então, quando o MP propõe um acordo e está em fase de negociação, vai haver a intimação e a pessoa interessada vai ser ouvida, pelo menos, tá? Aqui não é uma condição, digamos aí, determinante. A pessoa lesada vai ser ouvida, vai se manifestar nos autos, mas o MP, como autor da ação e dono dessa legitimidade, tem liberdade ou não para fazer o acordo ou não fazer, certo? Outra condição do procedimento, né, de aprovação em 60 dias do acordo pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar promoções de arquivamento de inquérito civil, se for anterior ao ajuizamento da ação. Então, se antes de entrar com a ação de improbidade, pode acontecer o acordo de não persecução civil antes de entrar com a ação. Então, está havendo ali o acordo, MP faz o acordo e o órgão do MP competente para homologar internamente, para aprovar internamente, quando acontece ali, né, o arquivamento de um inquérito, também terá competência para fazer essa aprovação de acordos feitos antes de ajuizar a ação de improbidade. Tá bem? E aí outro ponto, né? E vai ter que ter homologação judicial também, independentemente do acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade. Então, olha aqui, ó, olha aqui. Acontecendo o acordo antes de interpor a ação, o órgão do MP competente para arquivar inquérito civil tem que aprovar. E mesmo assim, depois tem que haver homologação judicial, tá bem? Agora, havendo acordo durante o processo judicial, só tem que haver a homologação judicial, não será preciso esse órgão do MP fazer a aprovação, porque só quando acontece antes da propositura da ação judicial. Beleza, queridos? Tranquilidade? Momento de fazer o acordo. Isso aqui vai cair demais também, olha só. Pode acontecer no curso da investigação de apuração, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Então, pessoal, o acordo aqui ficou bem amplo, né? Pode ser antes de entrar com a ação, no curso da ação e durante a fase de execução do julgado. Então, quer dizer, até o trânsito em julgado, né? Até o curso, né? Até no momento de executar a sentença, pode acontecer o acordo, tá bem? Então, há uma ampla liberdade de havendo aí interesse do Ministério Público e o acusado de realizarem o acordo de não persecução civil. Fechado? Mais uma vez, volta para cá, dá o print na tela, bota lá depois na parede do seu quarto, guarda no seu resumo, para você poder estar revisando isso constantemente. Beleza? Queridos, ficamos aqui e até o bloco seguinte.